esse culto, a gente ora, faz-se oração cultuando os antepassados dos messianos, que solicitaram o assentamento desses antepassados ali, diariamente. Então, é muito importante o Soren Sage por isso. Independente de eu estar lá ou não, a igreja tem essa responsabilidade diariamente, e diante do altar de antepassados, e orar para que os antepassados que estão ali assentados possam receber a luz de Deus, possam receber a gratidão dos seus descendentes, possam receber o amor dos seus descendentes. E existe a materialização desse sentimento ali na hora também, através do quê? Através dos alimentos e das bebidas que são colocados diante do altar. Por quê? A gente tem antepassado em todo nível, não viu? Aquele antepassado que ainda está no nível mais terreno, que ainda tem a necessidade da matéria, das coisas que vêm da matéria, ele vai receber a essência, ele vai se alimentar da essência do alimento que está sendo colocado ali. Ele vai se alimentar da essência da bebida que está sendo colocada ali, seja a água, seja o suco ou até mesmo a bebida alcoólica. Esse sentimento nosso, de todos nós membros, que é colocado ali, vai ajudar o quê? Na elevação. Porque imagina um outro cenário. O espírito que ainda está neste nível de ter essa necessidade. Se ele não vai até ali para receber isso, onde é que ele vai buscar? No lugar onde tem. Onde tem a mesma coisa. Onde é servida a bebida, onde é servida a comida, só que não é com este sentimento. Ele está com fome, ele está com sede, é nessa hora que ele acaba se filiando ao negativo. E muitos espíritos perdem até a identidade. Não sei se você já presenciaram, mas uma pessoa que incorpora, aí você pergunta para o espírito quem é você, nem sabe. Ele perdeu a identidade. Imagina para um espírito que já encarnou centenas de vezes, ele não conseguir nem dizer quem ele foi uma única vida. Ele perde a identidade, porque ele se filia ao negativo por fome, por sede, por necessidade das coisas materiais. E nisso ele é manejado. Então ele vai ali nas oferendas que são colocadas no despacho, entendeu? Ele vai até no lixo. Isso é muito triste, é deprimente. Por isso tem que colocar a comida para eles todo dia. Então, quando a gente serve no altar, é isso mesmo. Então, quando a gente serve, nós messiânicos estamos servindo ali no altar, a gente está servindo com um sentimento de amor e de gratidão. À medida que esse espírito se eleva, ele já não tem mais a necessidade da essência daquele alimento. Ele passa, então, a receber tão somente o sentimento do qual aquelas oferendas estão impregnadas. Percebe a diferença? Isso é fundamental. Então, fazer sua mensagem é algo muito, mas muito importante para o messiânico. Mas essas questões não estão muito claras na minha cabeça, essa questão da espiritualidade, eu não sei, eu vim de uma outra religião, eu não tenho. Faça. Fé é prática. É outra frase de investição, é outra colocação dele. Fé é prática. Faça. E vai ver o resultado. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai mudar na sua vida, no seu convívio familiar, e vai ser o sinal de que, poxa, a gente recebeu isso. Isso é muito importante. Porque a gente tem também relatos que o espírito, muitas vezes, ele vai lá e manifesta. E ele diz exatamente isso, que ele quer entrar lá e ele não consegue. É pedido de socorro, de, pelo amor de Deus, ao seu descendente para fazer alguma coisa, para mudar, para assentá-lo lá, para que ele possa entrar. Porque não é assim, é só um sagrado, ele entra. É uma falange do lado de fora querendo entrar. Porque não é assim. Eu estava até, você falou dessa questão do alimento, eu estava lembrando que uma vez eu estava tendo
na aula, né? A pessoa esclarecendo umas coisas. Aí falando a respeito disso, que a cozinha da gente tem que dormir sempre limpa, né? Não deixar resto de comida em cima em pratos, nem lixo dentro de casa, essas coisas, porque a gente não sabe quem que vai chegar ali. Exatamente. A pessoa estava falando, achei muito interessante. É Você isso. falou, lembrei exatamente agora isso. Nunca mais deixei minha cozinha suja para lavar a louça de manhã. É isso. Então, por exemplo, Porque, por vocês, exemplo, quando a gente... agora, eu queria saber, tipo assim, eu tô com fome agora, isso é um sentimento que o meu antepassado pode estar sentindo fome? Não necessariamente. Não necessariamente. Não é exatamente. Não pode necessariamente estar com fome nesse momento. Entendeu? Você está fisicamente, materialmente você está com fome. O antepassado que está num nível menor, ele tem fome. Porque ele está muito ligado à matéria. Então ele tem fome. Mas não quer dizer que quando ele sente fome é que você vai sentir. Aí tem a ver com outras coisas que a gente vai falar lá na frente. Olha aqui sobre... Deixa eu só perguntar outra coisa. Então, nessa questão aí, lá na minha casa, eu perdi, dentro de 1 ano e 1 mês, eu perdi 4 pessoas da família. Para eu assentar, tem que ser o meu pai, tem que ser todos os 4. Assim, que foram os mais... Foram 2 irmãos, o pai e o meu cunhado. Uma ótima pergunta. E isso também é fundamental. É importante que você solicite o assentamento das pessoas com as quais você tem esse laço. Esse laço, né, familiar, profundo. Então, é pai, é mãe, é tia, prima, as pessoas mais importantes. Esporadicamente, aí requer até uma orientação do ministro, do responsável, você vai assentar uma pessoa que não seja da família. Mas é importante sim. Se você tem um sentimento, faça. Mas também tem o seguinte, assentar o antepassado e ter o compromisso de cultuar. Bom, então ele falou que era para pedir o Sorissache, eu fiz o Sorissache, beleza, estou tranquilo. Mas é ter esse compromisso. Poxa, dia tal, exemplo, meu pai faleceu em 19 de setembro. Então eu sei que o dia 19 de setembro é um dia que eu devo organizar a minha vida, mesmo eu sendo a vida atribulada, tem compromisso disso, daquilo outro, mas eu tenho que ter esse comprometimento, né, de sentimento, de, poxa, nesse dia 19 de setembro, preciso ir ao Joelho Center, né, e fazer o pedido e orar, porque quando a gente coloca o pedido no altar, é como se fosse um convite. A gente entrega o convite, ok? Aí você entrega o convite para alguém para ir numa festa. Aí a pessoa vai. Você é o anfitrião, você não está lá. Faz sentido? Não tem sentido, né? Então, quando eu coloco o papel no altar, está perfeito que você falou. Poxa, eu ia chegar depois, sua filha foi e colocou, claro. Que a liturgia tem um horário dela para colocar no altar. Mas você chegou para cultuar? Ótimo. Então tem que ter esse compromisso também. Não é fazer porque... Tipo, estou terceirizando a obrigação, alguém vai cultuar. Não é isso. Tá? Então isso é muito profundo. Isso é algo que é fantástico. É muito importante para a gente. E a gente ter essa possibilidade de estar vivendo numa religião que nos permite isso, gente, é fantástico. O culto de antepassados é belíssimo. As oferendas ficam muito bonitas. Tá? Então eu gosto de me aprofundar e falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem gente que tem uma visão... Né? Principalmente quando vem de uma outra religião e acaba criticando, não, que faz oferenda, isso aí, não tem nada a ver, é outra coisa. A ideia é chegar num nível em que isso não seja mais necessário. Então, por exemplo, no altar do lar, existe, sabe o que é o altar do lar? Então, há messiânicos que têm uma imagem específica para o lar, também com uma caligrafia de missão, uma outra caligrafia, mas com o mesmo sentido, luz divina. E algumas pessoas, além da imagem da luz divina e de missão, solicitam também o mitamaiá, no qual são assentados os antepassados daquela família. Então ali nós cultuamos também diariamente os nossos antepassados e daquilo que nós nos servimos nas nossas refeições, a gente também serve para eles. Aí cada família tem o seu combinado com os seus antepassados. Tem gente que trabalha o dia inteiro, nem faz comida em casa, só toma café da manhã. Serve café da manhã, cada um combina lá o que vai servir o seu antepassado. Tem gente que serve de tudo, tudo que bota na mesa serve. Café, almoço, jantar.
é de cada um. Você não pode atrapalhar também a rotina da família. E é o que vai na mesa, não tem que preparar nada de diferente. Não, o que vai na mesa para a família se alimentar é aquilo que eu vou servir com sentimento de gratidão. No ano passado ali naquele Itamaré. Ele toma assento e ele vai receber esse sentimento. Então, gente, é muito profundo, é muito bonito. Então, mas nesse caso você faz assim, no sentido de elevação espiritual, né? De elevação espiritual. Eu não estou assim, não vai crítica à religião nenhuma, mas é diferente daquela coisa do eu vou colocar esse alimento aqui. Porque eu estou fazendo uma troca. Exatamente, porque eu vou pegar esse espírito, botar na coleira para que ele possa fazer tal coisa para mim. Percebe a diferença de nível? Porque aquele espírito vai estar sempre no nível bem sempre baixo. Né? Vai estar sempre aqui na Terra, precisando daquilo dali. Exatamente. Isso não contribui para a elevação dele. Isso não contribui. Então, por exemplo, tem relatos, né? E eu sempre bater nisso. Nunca vai ser crítica a religião alguma. Mas a gente tem relatos de pessoas que, por algum motivo, entraram em determinados locais, em determinadas casas de determinadas religiões, trabalham nessa linha de manipular, digamos assim, esses espíritos para que possam trabalhar para promover isso ou aquilo outro, e a pessoa messiânica, o senhor Micael entrar, para tudo. Já tem a manifestação de essa luz está me incomodando, porque o Ricardo já que é a luz de Deus, maçarico 40 graus. Então já, assim como outras que já estão num nível melhor, que já se curvaram. Essa luz é muito forte. Entendeu? Então a gente está tendo uma chance de ouro de viver dentro, de vivenciar ensinamentos de uma religião que está apontando o caminho para o homem sair do atoleiro que ele estava. Não é melhor que ninguém, não, mas está apontando a solução. Está dizendo para a humanidade: venha, louvai o nome de Deus, assim sereis salvos. Entendendo, respeitando a espiritualidade, convivendo com ela, como tem que conviver em nível. Tá? Aí que fala sobre o Sorei Sacha? E dá essa fala. Eu estou com uma dúvida assim, por exemplo, eu quero saber se isso está certo ou se está errado. Assim, a pessoa está lá vivendo a vida dela normal, acontece uma coisa horrorosa e ela não dedica na igreja, ela não faz coisa nenhuma na igreja. Aí quando acontece aquela coisa horrível, ela vai lá procurar a igreja para ver se a igreja resolve o problema da pessoa. Isso está certo ou está errado? Que bom que ela procurou a igreja. Não, mas assim, ela não dedica. Sim, mas vamos lá, eu entendi o que você falou. Mas o importante é que a pessoa procurou. O que foi o motivo para a pessoa querer vir até aqui procurar? O problema dela. Então ela está procurando com um pensamento egoísta para resolver o problema dela. Ok? Mas o que importa é que ela procurou. E aqui a gente vai atender e vai cuidar, para isso tem ministro, tem responsável, tem missionário. A gente tem que acolher a pessoa e dar para ela a condição para ela ficar e ir mudando esse sentimento dela. Daqui a pouco, naturalmente, ela começa a dedicar. Entendeu? Pode acontecer o contrário também. Ela vem, consegue o que ela quer, se manda. A missão fala sobre isso, os níveis de fé. Mas ela vai ficar purificando. Acha que está tudo bem, se manda. Daqui a pouco, repurifica. A missão fala sobre repurificação. Vai repurificar. Até o momento em que ela vai ter que acordar. Porque, por exemplo, a pessoa está lá na casa dela, conhece a igreja, não dedica, não faz culto, não cultua antepassado. Mas isso aqui, filho, lembra que a gente viu aqui sobre a questão do nível espiritual? A pessoa está no nível que ela ainda não está com força suficiente para se manter, para querer mais, para querer crescer. Entendeu? Na hora certa, vai acontecer. Tá? O que eu falo sobre o Sorei Sacha? O antepassado só poderá ser salvo do sofrimento através de um descendente consanguíneo. Olha como é que isso é forte e fundamental. Então não adianta querer botar na minha porta. Não, você cultua. Vai lá, Deus, cultua para mim. Não adianta.
Ele pode até vir com o sentimento de querer, de orar pelo meu antepassado, legal, ele está fazendo algo, ele está mostrando o desprendimento dele. Agora, o meu antepassado só vai realmente se livrar do sofrimento em função do meu sentimento, do meu empenho, porque o elo consanguíneo é comigo. Tá? Por isso, fazendo até um link, é aquela história da compatibilidade. A pessoa está com um problema X, com uma doença X, e ela precisa de um determinado transplante, entendeu? Não é compatível, não é consanguíneo, não é um familiar. É a mesma coisa espiritualmente, então não adianta. Por isso, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, precisamos nos filiar a alguma religião de alto nível e dedicar com a bênção de Deus em prol do mundo e das pessoas. Assim, acumulando virtudes, receberemos nossa elevação. Ao mesmo tempo, nossos familiares consanguíneos também se elevarão. Então, quando a gente dedica, quando a gente se envolve, quando a gente se empenha, os nossos familiares também pegam carona nisso. É muito importante. Quando realizamos todos os trâmites e sufragamos os antepassados como entes divinos, é como se uma escada lançada do tão almejado paraíso fosse lançada a eles, abrindo caminho para a sua ascensão. Por isso, é óbvio que o antepassado fique contente. Porém, não significa que apenas um sufrágio garanta a pronta entrada do espírito no paraíso. O espírito que ainda não possui qualificação para tal, recebe aprimoramentos e ao final destes estará apto a subir ao paraíso. Este é o compromisso firmado através do Sorei Sage e, portanto, o caminho para o alto estará aberto. Como os espíritos passam a fazer o aprimoramento cheios de esperanças, os sofrimentos deixam de ser sofrimentos. É como se praticamente já estivessem no reino dos céus. Acredito que, através dessa explicação, os senhores puderam compreender quão importante é o assentamento e o culto aos antepassados. E vocês vão ouvir falar, eu até peguei e anotei aqui, vocês vão falar, o que é o Sorei Sage? É o sufrágio aos espíritos. Materialmente, sufrágio normalmente é usado no sentido de voto. Na época de eleição a gente ouve muito isso, o sufrágio universal, que é o voto. Mas na tradição católica, sufrágio é boa ação ou ato piedoso oferecido a Deus para a redenção das almas, que se encontram no conceito católico e purgatório. Então, por isso que a gente fala também em sufrágio. Então, para nós, é isso. É o ofício que eu vou oferecer aos meus antepassados para a sua elevação. Ok? Outro ponto que é fundamental, aqui quando ele já fala também sobre a questão do culto aos antepassados, porque aqui na igreja messiânica acontece o seguinte: morreu o meu antepassado. Não, calma, tem um estágio. Tá. O espírito da pessoa recém-falecida, ele entra no mundo espiritual, e a instrução explica, como a gente vai ler aqui, que durante 50 dias, como se estivesse fazendo um estágio, para definir onde é que ele vai assentar no mundo espiritual. E fala assim: durante 50 dias após o falecimento, o espírito é chamado de espírito de pessoa recém-falecida. Está lendo? Ele fica assentado em um local diferente dos demais antepassados e lhe são oferecidos diariamente o onico, oferenda que consiste em água, sal e arroz cru e todas as refeições tal como era em vida. Ou seja, o onico, que é esse que vocês veem aqui nos cultos matinais e também no culto mensal, ele é colocado lá no altar de antepassados do solo sagrado e também no nosso altar do lar. Ok? E durante 50 dias, a pessoa, inclusive, que tem o altar do lar e falece alguém da família, tem todo não adianta explicar aqui agora, mas tem toda uma cerimônia específica em que a gente assenta o espírito ali e para que ele possa receber diariamente, porque, poxa, ele acabou de passar pelo mundo espiritual, então a gente vai continuar oferecendo diariamente a alimentação
que normalmente era servida para aquela pessoa exatamente com esse objetivo, né? De ela receber esse sentimento, etc. e tal, porque a gente não sabe em que nível a pessoa partiu. E muitas das vezes ela pensa a necessidade. Então ali, em vez de ficar vagando, aquela história de vagar, espírito errante, etc. e tal, ele vai encontrar ali o sentimento dos familiares. Nesse período de 50 dias, são realizados os cultos de 10º, 20º, 30º, 40º e 50º dias de falecimento. Após o ofício religioso de 50 dias de falecimento, o espírito é assentado junto aos antepassados, tornando-se um deles. A morte em si constitui um tipo de impureza. Os ofícios religiosos realizados nesse período são um conforto para o espírito. Porque quando a gente chega lá no solo sagrado, a gente tem o altar, né? Então eu tenho lá o local onde são assentados os antepassados. E esses espíritos de recém-falecidos, eles são cultuados ao lado. Página que você está? Que página que você está? Eu estou na 23. 23. Estou na 23. Eu li agora nesse período, eu li essa parte. Tá, eu vou acabar. Então, ali a gente cultua esses antepassados de espíritos recém-falecidos. Sério, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse aqui é água, sal e arroz cru. Tem um porquê, né? Porque diariamente a gente leva ao altar essa oferenda exatamente para agradecer a Deus aquilo que nos mantém vivo. A água, o sal, que dá o sabor, e o arroz, representando na realidade todos os alimentos. Então, diariamente eu agradeço a Deus pelo que vai me manter vivo naquele dia, que é o alimento. E deixa eu te perguntar, pode essa fome aqui, principalmente desse arroz aqui, isso aqui pode... Mas repara, o anico, que é o sal, a água e o arroz cru, não é para o antepassado com esse objetivo dele receber como alimento. Tá? Isso aí a gente manifesta de estar cruzando espírito e matéria, colocando ali a nossa gratidão pelo que nos mantém vivos, mas para os espíritos é servido alimento preparado. Tá. Não, porque eu ia te perguntar se isso aqui poderia ser manifestado em uma pessoa que está encarnada ainda nessa necessidade aqui. Porque, tipo assim, porque minha mãe, você falou isso, eu pensei, não, minha mãe, ela tem tudo em casa, pode comer de tudo, graças a Deus. Mas ela falou que ela tem tanta vontade de comer arroz cru, que se ela vai no mercado, ela tem vontade de rasgar o saco e comer arroz. Eu já dei remédio de verme. Ela come todos os alimentos em casa e ela tem necessidade, ela tem desejo de comer esse arroz cru. Às vezes ela pega, igual como se você pegasse um pedaço de bolo, um doce, ela enche a mão de arroz e ela fica comendo arroz cru. Por isso que eu estou te perguntando isso. Não sei. Tem anemia, não sei o que. Não está com anemia, não está com outra coisa. Sinceramente, não sei. Poderia até pedir uma orientação para o ministro, para a dona Júlia, mas a princípio, não sei, pode até ser. Mas se a gente parar para pensar, né, a gente não tem esse desejo. Né? Qual de nós que gosta de comer arroz cru? Então eu transfiro esse mesmo raciocínio para o antepassado, porque o antepassado nada mais é que o espírito, que um dia já foi encarnado, hoje ele está desencarnado. Entendeu? Então aqui na Terra ele gostava de comer arroz cru, por isso ele está manifestando dela. Pode ser? Pode ser, mas não sei, eu acho que o mais importante é a gente estar cultuando os nossos antepassados para que eles se elevem, saiam desse nível de necessidade da parte material, seja ela qual for, que a gente está falando, a gente resumiu, né? Que a gente falou só da necessidade do alimento, mas tem várias outras necessidades que a gente tem. A gente tem necessidade de estar com alguém, então gostava imensamente, entendeu? Divertir, né? Minha mãe mesmo, quando meu pai faleceu, entendeu? Naquela época a gente não era messiânico, aí mais ela ficou doente, coisa e tal, blá, blá. Aí você convoca aquelas pessoas que entendem do assunto e o diagnóstico foi, ele está encostado em você. E ela ficou. Né? Aí até fazer todo aquele trabalho de conscientização do espírito. Um ano depois minha avó falece, a mesma coisa. Ó, ela está encostada. Por quê? Pessoas que gostavam dela partiram assim, de certa forma, meio sem esperar, então
Mas a pessoa também que fica também, se ficar muito apegado, não deixa Sim, o espírito, né? tem esse lado. Esse É a faca de dois gumes. Entendeu? Então tem quem? O meu sentimento de apego, que a gente viu lá atrás, ele vai atrair e impede. E muitas das vezes o espírito não está nem aí. O espírito já está lá afinzaço com a roupa dele de malhar, a fim de, né, agitar, de aprimorar, como a gente já viu aqui no mundo espiritual. Aí tem o choro, tem a tristeza, tem o chamado do outro. Que puxa. Entendeu? Então, E durante esses 50 dias aqui, esse espírito aí pode aparecer, digamos assim, a pessoa que fica na Terra, a esposa, a mãe, pode ver esse espírito? Ele possa aparecer, mas aí vai da faculdade que a pessoa tem, né, da mediunidade, de ter contato. Que tem às vezes o próprio espírito tem dois lados da questão. Às vezes o espírito está no nível tão terreno, que como ele partiu recentemente, entendeu? Então ele está muito denso. O espírito está muito denso. Então, para quem tem essa faculdade, tem como perceber. E tem gente que não, que independente de qualquer coisa, às vezes é espírito de luz, mas a pessoa tem uma mediunidade que ela vai. Entendeu? Então eu conheço gente que tem, que não, que eu já tive vê, caso ouve, enfim, percebe, sente. Na minha aí vai dar família, medida, caso né? assim, de tias minhas que falaram assim, não, eu fui deitar e eu tenho certeza que meu marido que morreu há pouco tempo estava ali junto comigo. Eu senti ele ali do meu lado na cama. E, sabe assim, eu senti ele mexendo na cozinha, eu vi barulho, essas coisas assim. O período entre a ocorrência da morte e o 50º dia é igualmente denominado de estado intermediário, porque o espírito ainda se encontra numa condição indefinida quanto ao seu destino, não sabendo ainda para onde irá. O espírito da pessoa recém-falecida passará a ser um antepassado após os 50 dias de falecimento. Portanto, o mais importante é a realização dos cultos em sua memória, uma vez que há casos em que, de acordo com o número de cultos e com a sinceridade com que são realizados, ocorre uma considerável alteração do destino do espírito. Olha, de novo, a nossa responsabilidade. Ele partiu levando na bagagem tudo que ele fez ou deixou de fazer, toda uma história de vida terrena. Isso já meio que deu um destino para ele, ok? Agora, nesse período aqui, em função da quantidade de cultos e os sentimentos que nós colocamos nesses cultos, vai ajudá-lo, ou seja, traduzindo, pode ajudar a dar uma limpada na barra, uma aliviada para ele conseguir uma colocação melhor. Olha a nossa responsabilidade. Então, vocês percebem que tudo que a gente está falando aqui sobre o antepassado o tempo inteiro está ligado a uma responsabilidade enorme dos descendentes. Só que tem gente que diz, mas eu não pedi para ter essa responsabilidade. Pediu. Você faz parte da história, foi definido, né, por Deus que seja dessa forma, e de qualquer forma você aceitou, porque ninguém foi, vai lá e encarna. A gente passa por esses aprimoramentos falados aqui, pode deixar. Passa por esses aprimoramentos falados aqui no mundo espiritual, e em dado momento, em função das afinidades que a gente tem, espírito, que ainda não era Simone, você tem essas afinidades aqui. Você construiu isso aqui, né, nas suas histórias de vida, isso daqui. Então você já tem isso daqui de positivo para levar na sua bagagem. E você tem essas outras afinidades negativas aqui que você precisa resgatar. Está preparado? Não, estou preparado. Então vai lá preparar mais um pouco. Então não é, a reencarnação não é imposta. O espírito ganha consciência de que ele precisa encarnar. Ou imagina aquelas pessoas que têm problemas, por exemplo, problema mental. A pessoa nasce com um problema mental severo. Entendeu? Deus não é bondoso, piedoso, não é o que a gente aprende? Deus seria bondoso e piedoso se ele impusesse. Você já vai nascer com este problema. Não. Deus é bondoso, piedoso, misericordioso, é o que a gente aprende. Então, se ele é, volta de novo na questão, a questão fala, fé é lógica. Então, se ele é tudo isso, é fácil a gente entender.
O espírito no mundo espiritual, sem essa vestimenta, sem esses entraves, sem toda essa limitação física, ele ganha consciência. E ainda continua com o livre-arbítrio. Entendeu? Então, sabe-se lá o que ocasionou aquela pessoa, uma vez encarnada em outras situações, para ter que encarnar neste nível. Você precisa passar por isso. É um processo de resgate seu. Está pronto? Estou. Aí ele encarna e já vem com essa situação. Eu queria perguntar aqui, por que quando o antepassado manifesta na gente, por exemplo, às vezes a gente fica inconsciente. Sim. Não vê nada, não ouve nada, não sente nada. Quero saber por que isso acontece. Porque na realidade, o que está precisando ser manifestado naquele momento ali é o que ele sente, é o que ele precisa mostrar, enfim, é o sentimento dele. Não pode ter a vontade a pessoa que incorpora, chamada médium. Então não pode ter a vontade do médium. Porque senão ele vai falar o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer. E não é isso, ele está servindo como veículo. Nós somos veículos do nosso próprio espírito. Naquele momento em que acontece a incorporação, aquele espírito utiliza aquele veículo momentaneamente para dizer alguma coisa, para manifestar alguma coisa. E diga-se de passagem, na DCE também está uma fala, ele não recomenda, ele é contrário à incorporação. Então, não vai se ver na messiânica, então nunca vai ter uma reunião, vamos aqui dar as mãos, vamos nos concentrar em coisa e tal, para invocar, não se invoca espírito. Se acontecer e quando acontece, precisou acontecer, etc e tal, e a gente vai tratar daquela situação. Por quê? Meixama fala, e no kardecismo também se fala muito isso, que é muito complicado. A gente não tem maturidade, a gente não tem base para entender quando de fato eu estou tendo uma manifestação de um espírito elevado que vê com o objetivo de ajudar e quando é o contrário. Então eu me lembro que eu li muitos livros kardecistas, então eu me lembro até de um exemplo que foi dado uma vez. Você lê o texto, de uma beleza, profundo e tal, mas não era elevado em nada. Porque na realidade, os seus chamados explicadores e tal, tem gatilhos e uma armadilhazinha daquele detalhe, a gente se envolve tanto que no detalhe é que ele está levando para o outro lado. Então o Mishra fala que se a gente tivesse essa possibilidade de entender e de diferenciar as coisas, a incorporação seria útil. Tá? Então, só para deixar claro também, porque tem, o crítico às vezes vem lá e eles falam, não tem incorporação. Pode acontecer, vocês podem em algum momento talvez vocês até tenham, mas não é algo. Mas não é algo que a gente vá provocar. Só que em boa parte das religiões, a não ser nas espíritas, em boa parte das religiões, quando acontece a manifestação, eles já entendem que é a manifestação do mal. É outra coisa. Aí que é triste. Mas não tem aquela parte. Isso gera, por sinal, abrindo parênteses, isso gera um sofrimento, porque se está ali é antepassado. Não tem como, naquele momento, entendeu, manifestar um outro espírito que não seja antepassado daquela pessoa e ele está ali pedindo ajuda. Só que, lembra, volta aqui na pirâmide, a questão do mundo espiritual. Boa parte das vezes, quando ele manifesta, ele está manifestando no nível do sofrimento que ele se encontra. Aí é fácil dizer, e até por conveniência, por interesse religioso, de doutrina, etc. e tal, dizer que aquilo ali é o negativo, é o inimigo, é não sei o que e tal, e tem que mandar embora. Ele vai embora, ele foi acolhido. Ele vai de fato embora. Aí utiliza-se todo aquele. Faz toda uma utilização errada daquela situação. Expulsamos o outro inimigo, não sei o quê. Não expulsou nada. Ele foi embora porque ele não encontrou o que ele queria, o que ele precisava. Aliás, a Instrução fala textualmente: quem diz que o outro está com o diabo no corpo, provavelmente é ele quem está. Deixa eu falar rapidinho, dá licença. Eu já faço, para responder para você, eu já faço curso de médium
lá no Espiritismo há 2 anos, em relação ao que o Cláudio falou, o Célio falou, é muito difícil de a gente perceber mesmo quando é o espírito e quando é a gente. Muito difícil. 2 anos já que eu já faço. A questão consciencial de você perceber mesmo quando é muito difícil mesmo. Porque o ruim vem com o intuito de te Não é enganar. questão de ruim, não. É o de luz. É quando o de luz está te dando as intuições, está te dando as visões, é difícil de você perceber, porque é tão sutil que é muito complicado. Então, na realidade, Porque, pai, o que aconteceu? Você estava no trabalho, eu nem sei se o Arthur era nascido ou não. Eu estava aborrecendo minha mãe demais. Eu era bem pequena, uns 6, 7 anos. Eu era bem moleque. Eu estava em casa, televisão ligando, né, barulho, tudo mais. Aí, chegou num estado assim, que minha mãe ficou assim tão nervosa comigo. Assim, ela fechou o olho, eu falei, mãe, para de brincar comigo. Aí ela falou assim, eu não estou brincando com você, eu não sou sua mãe, eu sou o espírito, eu estou falando com você. Que eu me lembro bem, era o vô indo. você me contou isso. Você me contou isso. Eu lembro. Que eu não lembro de coisa que eu falei ontem, mas eu lembro de coisa que aconteceu bastante tempo. Tem isso, mas tem, entendeu? Só que não vai ser o foco nosso, não vai ser o nosso objetivo, e a gente não tem que... E o ideal, né, o kardecista, ele sabe disso. Principalmente o kardecista tem uma linha, né, que é mais centrada.